Ela me traiu, não do jeito tradicional, mas isso me destruiu do mesmo jeito. Talvez até pior. Porque, quando eu descobri, ela não chorou. Não negou. Ela riu. Disse, você é que teve sorte de eu não ter postado as mais vergonhosas. Tudo começou com um erro. Um acidente digital. O notebook dela mandou uma foto por airdrop para o meu iPad, um arquivo que claramente era para outra pessoa. Não abri de imediato. Achei que fosse spam ou algum bug. Mas o nome do arquivo, Espelho Molhado 4, o versal final, JPG, ficou martelando na minha cabeça. Então eu toquei. Era eu. No chuveiro. O ângulo estava errado, muito fechado, muito próximo. Eu nunca posei para aquilo. Nunca vi câmera nenhuma. E a imagem ainda tinha edição, filtros, contraste, uma marca d'água no canto com um link do PayPal que eu nunca tinha visto. Meu coração parou. Já sentiu isso? Quando o sangue some do rosto e o corpo inteiro parece ligado na tomada. Fiquei olhando aquela foto por um tempão, tentando me convencer de que tinha uma explicação. Mas, no fundo, eu já sabia. Revirei o notebook dela. A nuvem. Pastas privadas protegidas por senhas que ela achava que eu não conhecia. Tinha centenas de arquivos, fotos minhas dormindo, escovando os dentes, me espreguiçando depois de correr. Gravações de voz. Vídeos nossos discutindo, momentos íntimos, tudo cortado e rotulado como se fosse conteúdo para a internet. Ela estava vendendo. Tudo aquilo. Vendendo a mim. E fazia isso como se fosse normal. Como se o amor fosse um negócio, e eu, só mais um produto no estoque. Fiquei ali, parado, olhando para uma foto minha que eu nunca tirei, tentando entender há quanto tempo ela estava transformando a nossa vida em lucro. Tentando entender se alguma coisa entre a gente foi real algum dia. A gente estava junto há 8 anos. Casados há 5. Sem grandes brigas, sem escândalo. Uma vida simples, tranquila, ou assim eu pensava. Eu não sou nenhum influenciador, nem modelo. Um cara comum. Trabalho, janta, passeio com o cachorro, cama. Achei que era isso que ela amava, o quão normal a gente era. Ela vivia postando sobre nós. Selfies de casal, domingos preguiçosos. Hashtags tipo, vida caseira, e, amorreal. Mas aí parou. De repente. Arquivou tudo que tinha minha imagem. Disse que queria curar o feed. Não insisti. Mas ela começou a tirar fotos minhas quando eu não estava olhando. No começo achei fofo. O clique da câmera enquanto eu amarrava o tênis ou cochilava no sofá. É só você sendo você, ela dizia, toda casual. Eu acreditava. Depois, o celular ganhou senha. Ela parou de deixar o notebook aberto. Falava que precisava de limites para o trabalho. Passou a trancar a porta nas reuniões por Zoom, e se assustava quando eu passava rápido demais por perto. Eu devia ter percebido. Uma noite, vi um flash vindo do corredor. Ela estava agachada na porta do banheiro, apontando o celular pela fresta enquanto eu fazia a barba. Eu ri e perguntei, tá falando sério? Ela só sorriu. É para um projeto. Fica tranquilo. E eu fiquei. Mas não devia. Hoje, tudo parece óbvio. Cada mudança foi pequena. Cada mentira vinha embrulhada num charme. Foi assim que ela fez. Não quebrou a confiança de uma vez, foi desgastando, um pretexto de cada vez, até eu não ter mais nada além de dúvida. Depois daquele airdrop, não dormi. Não conseguia. Passei a madrugada encolhido diante do notebook dela, mãos tremendo, fuçando mais fundo. Cada pasta que eu abria fazia meu estômago revirar mais, @clientes, brut_score arquivo, reacões_score pasta. Nada fazia sentido, até eu achar os perfis. Os apelidos. Os fóruns. Ela não só postava sobre mim, ela me vendia como produto. Conteúdo de casal autêntico. Intimidade real. Nada fake. Assinantes ganham mensagens de voz mais rotina da manhã sem cortes. Falavam de mim como se eu fosse um género. Um personagem de fantasia, um namorado inocente, sem ideia de que estava sendo gravado. Tópicos inteiros. Comentários analisando meu corpo, minha voz, até o jeito que eu dormia. Gente pagando por clipes específicos. Dando gorjeta para ela conseguir coisas mais emocionais, tipo depois de brigas. E lá estava, um arquivo de áudio chamado ele_chorando_dnv_kkkk, uave. Minha garganta travou. Aquilo não era conteúdo. Era eu. Desabando. No nosso quarto. Depois de perder o emprego. E ela vendeu isso. Rastreei os pagamentos, Pix, PayPal, até uma loja shop escondida atrás de um site falso de fotos artísticas. Ela tinha tudo organizado, planos de assinatura, gorjetas via DM, até um grupo no Discord onde postava os bastidores. Rafael, meu melhor amigo, veio aqui no dia seguinte. Nem precisei explicar muito. Mostrei um arquivo só, um print. Ele me olhou como se eu tivesse sido atropelado. Cara, isso é crime, ele sussurrou. Eu só concordei com a cabeça. Mas, por dentro, eu não pensava em justiça. Eu pensava em cada momento que achei que era só nosso, cada segundo em que achei que ela me amava, sendo vendido como se não valesse nada. Como se eu não valesse nada. O Rafael ficou comigo naquela noite. A gente quase não falou depois daquilo. Ele só ficou sentado no sofá, rolando os registros do PayPal dela no celular, enquanto eu encarava a parede da cozinha como se ela fosse me dar alguma resposta.
Ela faz isso há anos, ele murmurou, virando o celular para mim. Olha esses usuários. Vários apelidos, várias plataformas, mas o mesmo e-mail em todos os pagamentos. Me aproximei. Era sempre o mesmo nome, Estúdio ao Espelho 22. Aquilo me soava familiar. Aí lembrei, ela tinha mencionado uma vez, anos atrás. Disse que era um blog de arte antigo que ela não usava mais. Nunca questionei. Agora, esse nome estava atrelado a centenas de transações, assinaturas mensais, venda de arquivos digitais, pedidos de áudios personalizados. Tinha até uma categoria chamada Sons para Dormir. Minha voz. Roncando. Murmurando enquanto sonhava. Vendida por R$39,90 o download. Deu vontade de quebrar alguma coisa. Mas não fiz isso. Em vez disso, comecei a fazer backup de tudo. Prints. Caminhos dos arquivos. Registros de transferência. Gravei um vídeo da tela do notebook dela, narrando cada pasta, cada usuário, cada login. Depois, sincronizei tudo no HD novo e escondi atrás do aquecedor lá no porão. Por precaução. Mudei todas as senhas que a gente compartilhava. Cancelei as contas conjuntas. Ativei novos códigos de autenticação, novas chaves de acesso na nuvem. E enquanto ela dormia no outro quarto, instalei 2 microcâmaras, uma no corredor, outra no escritório dela. Não me orgulho disso. Mas eu tinha cansado de ser feito de bobo. Ela queria segredos. Tudo bem. Agora eu também tinha os meus. E da próxima vez que ela postasse uma foto minha sem saber, eu ia estar assistindo. Demorei 3 dias para tomar coragem. 3 dias fingindo que tudo estava normal, fazendo café, dobrando roupa, sorrindo de volta para te amo dela enquanto meu estômago parecia derreter por dentro. Esperei até ter tudo. Backup completo. Impressões. Prints. Até vídeo dela tirando novas fotos, flagrada na câmara do corredor, enfiando o celular pela fresta da porta enquanto eu trocava de camisa. Confrontei ela num domingo de manhã. Ela estava na cozinha, descalça, cantarolando como se não tivesse o mercado negro digital funcionando no nome dela. Coloquei o notebook em cima da mesa, aberto numa imagem parada minha no chuveiro, aquela que começou tudo. Ela olhou e nem se abalou. Tá fuçando nas minhas coisas agora? Perguntou, tomando um gole de café. Não respondi. Só apertei a barra de espaço. O vídeo começou, gravações de tela, uploads, o saldo do PayPal. Tudo ali. Ela nem piscou. Depois, devagar, sorriu. Sorriu mesmo. Uau, ela disse. Virou detetive mesmo, hein? Eu tremia. Você estava vendendo a gente. Tudo que a gente já precisei parar. Minha voz falhou. Alguma coisa foi real. Ela se encostou no balcão como se estivesse falando sobre a lista do mercado. Você está exagerando. É conteúdo. Todo mundo faz isso. Eu não acreditava no que estava ouvindo. Sem me contar. Ela deu de ombros. Você ficava bem nas fotos. As pessoas curtiam a naturalidade. Para ser sincera, devia se sentir lisonjeado. Foi aí que eu entendi. Aquilo não era um mal-entendido. Não era sobre grana. Era sobre controle. E ela nunca tinha se sentido tão no comando. Quando ela disse, devia se sentir lisonjeado, alguma coisa dentro de mim, desligou. Não gritei. Não chorei. Só balancei a cabeça devagar, como se meu corpo ainda estivesse processando o que a mente já sabia, e saí da cozinha. Ela continuou falando atrás de mim. Falando sobre como a autenticidade é a nova moeda, e como todo mundo monetiza a própria vida. Mas eu já não escutava mais. Fui direto até o cofre no quarto. Peguei a pasta parda que eu tinha preparado dias antes. Papéis do divórcio. Tudo pronto, reconhecido em cartório, com data, assinatura, tudo certinho. Até o motoboy já estava pago. Ela nem viu quando eu saí. E eu quis que fosse assim. Na manhã seguinte, ela acordou com o silêncio. Meu carro. Sumido. Minhas roupas. Sumidas. Metade do armário, vazio. Mas o que realmente bateu foi o envelope que deixei em cima da mesa da sala de jantar. Ela ligou uma vez. Depois outra. Deixei tocar. Na terceira, deixou um recado. Sério mesmo. Tudo isso por causa de umas fotos. Cresce, Caio. Foi só isso. Sem pedido de desculpa. Sem arrependimento. Só veneno. Mas ela não parou por aí. No meio do dia, o RH do meu trabalho me encaminhou um e-mail anónimo. Prints, falsos, me pintando como emocionalmente abusivo. Mensagens que eu nunca escrevi. Áudios claramente editados para distorcer minhas palavras. Ela queria destruir minha vida antes que eu tivesse a chance de expor a dela. Mas eu tinha provas. E mais do que isso, eu tinha a verdade. Aquela verdade que não se abala com a investigação. Então mandei tudo, para o meu advogado, para o RH, para cada plataforma que ela usava. E esperei. Calmo. Firme. Porque quando você constrói seu mundo em cima de mentiras, uma hora, ele desaba. Não demorou muito. A primeira conta a cair foi o PayPal dela, bloqueado para investigação. Depois, sumiu a página no Shopee. Strip. Pix via link. Um por um, os sistemas foram desligando o acesso dela como se estivessem puxando os cabos de uma máquina afundando. No meio da semana, recebi uma ligação do Rafael. Tá acontecendo? Ele disse. O fórum dos colecionadores dela postou uma nota,
disseram que ela violou a ética da comunidade. Ética da comunidade. Que piada. Eram pessoas pagando por vídeos secretos de um cara escovando os dentes, e de repente estavam indignadas. Mas não importava. O estrago era real. Os fãs dela viraram as costas no segundo em que perceberam que o império dela foi construído em cima de conteúdo sem consentimento. Alguns até me mandaram mensagem pedindo desculpas. Um cara escreveu: "Eu não sabia. Se soubesse, nunca teria." Não respondi. Não queria a pena deles. Enquanto isso, ela estava desmoronando. As mensagens começaram a chover. Primeiro era negação: "Isso é loucura, você está destruindo meu trabalho." Depois veio a virada: "Tá bom, a gente pode conversar. Vamos resolver isso." E, por fim, "Por favor. Tô perdendo tudo." Li uma vez. Depois apaguei todas. Porque é o seguinte, eu avisei. Dei a chance dela assumir. Ser honesta. E ela riu na minha cara. Agora, ela assistia tudo desabar. E eu não movia um dedo para a impedir. Isso era o que mais assustava ela. O fato de que, pela primeira vez, eu não estava tentando consertar nada. Eu tinha terminado. A casa ficou diferente depois que ela foi embora. Mais silenciosa, claro, mas não era paz. Ainda não. Só, vazia. Como andar dentro de uma lembrança que ainda não percebeu que acabou. As coisas dela ainda estavam ali, as plantas falsas que ela nunca regava, a poltrona de veludo que ela comprou, para o visual, os potes vazios com rótulos tipo sal da lua e moedas de manifestação. Nada daquilo parecia meu. Talvez nunca tenha sido. Empacotei tudo em caixas. Escrevi o nome dela em cada uma. Deixei na varanda. Ela nunca veio buscar. Mandou alguém no lugar. Fiquei vendo pela janela, uma garota que eu não conhecia, evitando contato visual enquanto colocava as caixas no carro. Naquela noite, fiquei na sala cercado pelo silêncio. Eu devia me sentir aliviado. Mas o que eu sentia era assombração. Porque quando o barulho some, as mentiras, as desculpas, a tensão de ser ignorado, tudo que sobra é você. E, pela primeira vez em anos, precisei fazer uma pergunta brutal. Porque eu não percebi antes. Ela já me tratava como figurante, como produto, fazia meses. Talvez anos. E eu deixei. Sorri em fotos de casal. Ri nas festas dela. Fingi que não notava quando o celular sempre estava virado para mim quando eu falava. Achei que aquilo era amor. Achei que ela era o amor. No fim, eu era só conveniente. Essa percepção não me destruiu. Ela limpou o nevoeiro. Eu não estava de luto por ela. Estava de luto pelo eu que achava que ser amado era o mesmo que ser útil. Cerca de uma semana depois de tudo ruir, entrei no e-mail antigo que não abria fazia anos, aquele que eu usava para alertas de vagas, testes gratuitos, spam que nunca me importei. Não sei por que entrei. Curiosidade, talvez. Costume. O que encontrei, mudou tudo. Dezenas de mensagens. Algumas com meses de atraso. Todas de remetentes anónimos, e-mails descartáveis. Os assuntos eram vagos. Sua esposa, ela mente, leia isso por favor. Achei que fosse spam. Trollagem. Mas abri uma. Era um print, uma imagem recortada da conversa dela num dos fóruns. Ela falava com alguém chamado Brisa Litroneu 8, descrevendo detalhes sobre mim. Minha rotina. Meus pontos fracos. Como capturar o tipo certo de vulnerabilidade para engajamento máximo. Outro e-mail tinha um vídeo que eu nunca tinha visto. Eu, no telefone com minha mãe, voz falhando, falando da cirurgia do meu pai. Minha mão tremia. Dava para ver no canto da imagem, quase imperceptível. Ela tinha nomeado assim, filho entre o dever e a emoção. Como se eu fosse um personagem de uma peça que ela dirigia. E o pior, as pessoas adoraram. Comentário atrás de comentário, esse me tocou diferente. Não dá para fingir uma dor assim. Parece que conheço ele. Eles achavam que estavam se conectando comigo. Que estavam me sentindo de verdade. Mas eu nem sabia que tinha sido colocado no palco. Ela construiu uma persona inteira em cima de mim. Não só como vítima, como produto. Uma identidade inteira, esculpida a partir de momentos que eu nem sabia que estavam sendo observados. E o mundo pagou para consumir isso. Como se fosse luto sob demanda. Depois daqueles e-mails, eu não conseguia mais ficar parado. Passei a enxergar em tudo os fantasmas da nossa vida, distorcidos em conteúdo. Aquele vídeo antigo de um domingo de manhã, eu fazendo panquecas. Ela tinha postado como energia de namorado doméstico e carinhoso. Uma gravação minha sussurrando para o nosso cachorro. Homens gentis ainda existem. Mas o que mais me destruiu foi um vídeo de 3 minutos. A gente dançando devagar na cozinha, de madrugada, sem música, só ela cantarolando uma melodia antiga, meus braços em volta da cintura dela, olhos meio fechados. Eu achava que aquele momento era real. Lembro de pensar, meu Deus, eu amo essa mulher. Ela tinha colocado a legenda, ele não sabe que estou gravando. Ele só ama. Puro, inocente. Dezenas de milhares de visualizações. Centenas de comentários. As pessoas não só viam nossa vida, elas sentiam. Torciam por nós. Sofriam com o fim. Mas eu não fazia parte daquilo. Eu era só a outra metade de uma ilusão lindamente encenada. Algumas noites, eu me pegava nesses fóruns. Assistindo estranhos me analisarem. Parando em frames onde meu sorriso parecia largo demais. Ou triste demais.
Debatiam que tipo de homem eu era, onde eu trabalhava, se eu trairia, choraria, pediria alguém em casamento. Era como ler teorias de fã sobre alguém que eu já fui. E talvez isso tenha sido o mais duro. Porque o homem que eles amavam era real. Eu era ele. Mas agora, cada momento que ele deu, cada beijo, cada risada, cada gesto de afeto, pertencia à tela de outra pessoa. Eu não perdi só um casamento. Eu me perdi num looping de reprises. Não foi um único momento que me quebrou. Foi tudo, acumulado, silencioso, constante. Como gota d'água em pedra até cavar fundo. Eu estava andando no mercado, fones no ouvido, tentando parecer normal. Tentando ser só um cara comprando leite e cereal, não um sujeito que teve o relacionamento inteiro transmitido como se fosse série por assinatura. Aí eu ouvi a voz dela. Não na minha cabeça, não uma lembrança, nos fones. Congelei. Peguei o celular no bolso. Spotify. Era um podcast de relacionamento. Um dos mais ouvidos. Alguém tinha usado trechos dos vídeos dela, dos nossos momentos, e misturado com música suave e narração. Fragmentos da minha voz em cima de piano. Eu rindo. Eu chorando. Tudo reaproveitado como inspiração para curar o coração. Às vezes amar é saber deixar ir, sussurrou a narradora. E depois, minha voz, crua, eu só queria entender porque ela mentiu. Fiquei parado, cercado pelos congelados do mercado, e quase desabei ali mesmo. Porque por mais que eu tentasse fugir, ela ainda era dona da minha voz. Ainda era dona de mim. Naquela noite, apaguei tudo. Cada aplicativo. Cada rede social. Cada traço do mundo dela onde eu ainda respirava. Mudei de número. Mandei e-mail para cada site que ainda hospedava conteúdo dela com meu rosto, com horários e documentos, exigindo a remoção com base no meu nome. Alguns atenderam. Outros não. Mas já não importava mais. Eu não estava tentando vencer. Eu estava recuperando o silêncio. E foi nesse silêncio que comecei a me ouvir de novo. Encontrei o último pendrive uma semana depois. Enfiado dentro de um moletom velho, no fundo do armário de roupa de cama, como se ela soubesse que eu só o encontraria quando estivesse pronto para olhar. Sem rótulo. Só plástico preto e poeira. Fiquei um tempo olhando para ele. Eu não queria mais respostas. Não queria mais provas. Mas uma parte de mim ainda precisava saber até onde isso tinha ido, até onde ela tinha ido. Conectei. Havia 2 pastas, rascunhos. Postagens agendadas. Os rascunhos já eram ruins, miniaturas descartadas, legendas rejeitadas, arquivos com nomes tipo, sozinho mas fiel. Mas foi nas postagens agendadas que minha pele gelou. Ela tinha planejado mais. Mais publicações. Mais clipes. Mais gravações, cruas, que nem tinham sido divulgadas ainda. Coisas programadas para subir automaticamente depois que eu fosse embora. Uma era uma série, meu ex não sabia que estava sendo filmado. Cada arquivo com horário. Marcado. Preparado com descrições do tipo, assista ao colapso dele em tempo real. Fiquei ali, mandíbula travada, mão tremendo no mouse. E então fiz algo que não tinha feito uma vez sequer em meio a todo esse caos. Eu sorri. Não porque era engraçado, não era. Mas porque ela não sabia. Ela não sabia que o mundo já tinha virado contra ela. Que os canais dela tinham sumido. Que os fãs viram a verdade. Que o homem que ela tentou eternizar como uma vítima, já não era dela para usar. Apaguei o pendrive. Queimei, literalmente. Joguei no fogo, lá nos fundos da cabana do Rafael, e fiquei vendo derreter até virar cinza. E, naquele brilho alaranjado, eu entendi. Ela já tinha perdido. E eu finalmente terminei de deixar ela vencer. Algumas noites depois de queimar o pendrive, eu sentei diante de uma folha em branco, sem plateia, sem plano, só eu. Não era para um processo. Nem para um encerramento. Nem para ela. Era para o homem que ela tentou apagar. Comecei simples, você nunca foi fraco. Porque era isso que eu vinha repetindo para mim o tempo todo, que eu tinha sido ingênuo, cego, mole. Que devia ter percebido antes, feito mais, sido mais duro. Mas a verdade, eu era só alguém que amava de forma honesta. E ela transformou isso num espetáculo. Pegou minha gentileza e virou conteúdo. Minha lealdade virou vantagem. Meu silêncio, lucro. E ainda assim, depois de tudo isso, eu nunca desci ao nível dela. Nunca citei o nome dela. Nunca vazei uma foto. Nunca combati crueldade com crueldade. Eu podia. Tinha tudo nas mãos para acabar com ela. Mas não queria vingança. Eu queria me recuperar. Então escrevi aquela carta como se fosse um velório, não para ela, mas para o homem que eu fui antes de saber o que é ser traído de verdade. Antes de saber que quem mais diz te amar pode sorrir enquanto vende teus momentos mais íntimos para desconhecidos. Dobrei a folha. Sem selo. Sem envelope. Risquei um fósforo. Vi queimar, canto por canto, até sobrar só o calor nos dedos e o cheiro fraco de tinta e fumaça. Ela nunca vai ler. Mas eu não precisava que ela lesse. Tem verdades que são só para quem sobreviveu, não para quem deixou o escombro. Voltei na casa uma vez. Só uma. Não para ficar, só para ver, uma última vez. Vazia agora. E quando? As paredes ainda guardavam o contorno da nossa vida, como poeira que assenta em volta de um corpo que já não está ali. A chave ainda funcionava. A porta ainda rangia igual.
Até aquele amassado na quina do rodapé, de quando deixei o sofá cair na mudança, ainda lá. Mas não parecia lar. Parecia palco depois que o público vai embora. Andei devagar. Comodo por comodo. Parei no corredor onde a microcâmara ficou escondida, capturando as mentiras dela ao vivo. Parei de novo na mesa da cozinha, onde deixei o notebook e fiquei em silêncio enquanto o mundo dela desmoronava. Não chorei. Achei que fosse. Mas não. Em vez disso, abri uma caixa que tinha deixado para trás, só umas coisas que eu não tive coragem de empacotar antes. Uma foto nossa na represa. Antes de tudo, meu sorriso era verdadeiro. O dela, já não sei mais. O moletom que ela usava para dormir. Desbotado. Macio. Segurei por um segundo. Depois devolvi. E por fim, um bilhete. Um que escrevi no nosso primeiro aniversário de casamento. Ainda dobrado na gaveta dela. Nunca tinha sido aberto. Eu sabia porque o vinco ainda era firme, intacto. Dessa vez deixei no balcão, aberto, virado para cima. Só 5 palavras. Você não tem mais a mim. Depois saí. Tranquei a porta. E dessa vez, não olhei para trás. Já se passaram 6 meses. Às vezes ainda me pego olhando por cima do ombro, não por medo, só por hábito. Como se ainda esperasse ver uma lente escondida. Um flash atrás da porta. Mais uma cena que eu nunca aceitei gravar. Mas agora, é silêncio. Daquele tipo que não ecoa. Me mudei para um lugar pequeno, na beira da cidade. Nada demais, só um espaço que é meu. Sem microfones escondidos. Sem estante montada para foto. Ninguém vendendo minha vida em pedacinhos. Só um sofá de verdade, louças de verdade, e um cachorro que adotei no abrigo. O nome dele é Tico. Ele não quer saber do meu passado. Só quer deitar do meu lado enquanto eu leio. E eu leio, agora. Escrevo também. Não para a rede social. Não por curtida. Só para mim. Rafael às vezes liga. Diz que ainda tem gente perguntando o que aconteceu. Alguns querem a história inteira. Outros querem drama. Um desfecho. Uma lição. Mas eu não dou. Não devo isso a ninguém. Ela se foi, não só da minha vida, mas das telas. Das contas. Da bolha que um dia tratou minha dor como arte. O nome dela parou de circular faz meses. Ótimo. Que desapareça. Que a história apodreça no algoritmo, onde deve ficar. Porque a verdadeira vitória foi o silêncio. Foi a paz. Foi acordar sabendo que a única versão de mim que existe é a que eu escolhi ser. Sem câmaras. Sem roteiro. Sem edição. Só eu, respirando, firme, livre. Ela fez dinheiro com a minha imagem. Mas eu reconstruí minha alma. E isso, não tem preço.